Tava pensando em fazer um vídeo aqui, mas acho que vou ter que gravar em algum outro lugar, porque tem um retardado mental, que na verdade não é nem retardado, né? Deficiente físico, fala que a pessoa que tem uma deficiência é retardada, é no mínimo falta de educação. Mas eu não sei se é um deficiente físico ou se é alguma ave, algum papagaio que imita o som da voz humana, né? É uma coisa interessante, né? Que nas grandes cidades é uma das coisas mais impossíveis de você conseguir. É um local para ficar assim sozinho, né? Um local onde você possa meditar, ficar sozinho consigo mesmo. Uma das coisas mais difíceis que existe. Sei lá, velho. Uma sensação de que eu devia estar em algum outro lugar e não aqui. Aí o que eu vou fazer agora acho que vou ter que ir pra algum outro lugar pra gravar esse negócio que eu quero gravar aqui. Bom, eu tenho sonhos em que por algum motivo eu tô sempre procurando saber qual é a data do local, procurando me situar no espaço, saber em qual localidade eu me encontro. E recentemente eu tive mais um desses sonhos, só que foi um sonho assim muito emblemático, muito significativo. Foi um sonho em que eu voltei à década de 90, na casa dos meus avós, e eu encontrei a mim mesmo, fisicamente falando, na minha versão de quando eu tinha no máximo uns 2 anos de idade. Era uma criança de colo ainda. Aí, eu não sei certamente como que esse tipo de viagem aconteceu. Eu só sei que eu fui parar na década de 90 na casa dos meus avós. E havia uma outra pessoa que estava lá que sabia da minha condição de viajante temporal. De modo que eu sabia que essa pessoa sabia que ela sabia a respeito da minha condição de viajante temporal naquele lugar, né? Aí eu cheguei pra ela e falei, bom, se eu tô na casa dos meus avós na década de 90, então tem que existir aqui alguma versão minha criança em algum cômodo desse apartamento. Porque eu, quando era criança, eu vivia na casa dos meus avós. Então, essa pessoa que tinha ciência da minha condição de viajante temporal, ela chegou e falou assim, bom, eu sabia que você iria raciocinar algo desse tipo. Então, vem aqui que eu vou te mostrar uma coisa. Aí ela me conduziu até o quarto dos meus avós. Aí quando eu entrei no quarto, eu me deparei com um bebê na cama, engateando em cima da cama e vestindo um macacão azul. Aí eu vi que esse bebê era eu, estava vestindo exatamente um macacão azul que eu usava quando eu era criança. Aí, esse daí foi um momento interessante, cara, você encontrar consigo mesmo assim, numa presença sensível, numa manifestação real. Aí o bebê ficou olhando pra mim assim um pouco assustado, né? Porque as crianças elas têm a plena noção do paranormal.
as crianças são naturalmente sensitivas. Aí com o passar do tempo a pessoa vai crescendo e a cognição dela vai passando a não aceitar qualquer manifestação de vida que não esteja dentro dos parâmetros sociais, né? Mas a criança ela tem essa percepção do paranormal muito aguçada, de modo que aquele bebê olhou para mim assim meio assustado, né? Porque ele sentiu que alguma coisa fantasmagórica tinha acontecido por lá. Mas mesmo assim eu cheguei perto dele, segurei ele no colo e fiquei olhando para ele, né? E ele ficou olhando para mim. Essa foi uma sensação muito diferente. Você encontrar consigo mesmo no passado, assim. E depois disso, eu lembro que eu fui parar num centro de operações, numa sala de controle, onde havia vários computadores e várias pessoas operando esses computadores. Era realmente uma organização interdimensional de viajantes temporais. Eu estava lá na sala, eu estava lá no escritório deles, por assim dizer. Aí eu comentando com um funcionário lá, eu falei sobre essa experiência que eu havia tido, sobre ter viajado ao passado, na década de 90, e encontrado comigo mesmo na minha versão criança. Aí eu lembro de comentar com esse funcionário se aquilo não era apenas uma viagem da minha cabeça, uma criação mental. E aí ele falou, bom, a gente pode averiguar isso agora. Aí ele pegou um código que ele retirou de algum software, de algum computador que ele estava manuseando, e enviou esse código para aquela pessoa que estava lá comigo na década de 90, lá naquela interação que eu tive comigo mesmo na minha versão criança e tal. Então, esse funcionário enviou esse código para essa pessoa, e essa pessoa, através desse código, entrou em comunicação com o centro de operações. Isso foi um negócio muito interessante, que esse mecanismo é uma espécie de WhatsApp interdimensional. Então, o funcionário falou com ela, né? Olha só, o nosso amigo aqui está se perguntando se tudo aquilo não foi uma criação mental dele ou se realmente aconteceu, realmente vocês estiveram na década de 90 e tal. Daí ela deu um sorriso e falou, ah não, isso daí foi real mesmo, aconteceu e eu posso comprovar isso aqui agora. Aí ela pegou um celular, não sei se era celular, era alguma tecnologia. Ela pegou e filmou aquele bebê, que era eu, né? E enviou essa filmagem, né? Esse vídeo para o centro de operações interdimensionais de viagens temporais. E a gente abriu esse vídeo e viu, né, que era eu lá, que era aquele mesmo bebê que eu tinha visto, né? Então realmente essa foi uma interação muito contundente a respeito das viagens temporais que eu ando fazendo. Então tudo indica que eu faço parte de uma organização interdimensional de viagens temporais, né? Talvez eu seja um agente temporal que faz viagens temporais por aí. Então eu fiquei refletindo, né, sobre como se dá essas viagens temporais, qual que é o objetivo dessas viagens e tal. Como que elas acontecem. E aí eu comecei a perceber que em cada realidade, em cada época, existe sempre alguma outra versão nossa
ou existe sempre algum receptáculo que esteja recebendo a nossa mente para que nós possamos atuar de modo corpóreo na época em que nós desejamos. E o centro de operações, ele realiza esse catálogo e envia atualmente para o receptáculo desejado na época desejada, né? Então são vários tipos de viagens temporais, são várias vertentes de viagens temporais, e eu percebi que essas viagens elas podem ser tanto em modo corpóreo, né, você mergulhando dentro de algum outro eu posicionado em alguma outra época, ou você mergulhando no corpo de algum receptáculo disponível que não necessariamente é você, mas você toma posse daquele corpo, daquela consciência durante algum tempo para fazer alguma coisa. Ou pode ser também uma viagem puramente mental, no qual você fica presente numa determinada época em modo incorpóreo. É apenas a tua mente pairando lá, é uma coisa muito complicada de descrever, sabe? É como se você não estivesse em lugar nenhum, mas estivesse em todos os locais ao mesmo tempo, é uma coisa assim. E aí, uma outra coisa, né, que eu me lembrei disso, é que teve uma vez que era de madrugada, assim. Eu tinha acabado de ter uma espécie de viagem temporal, de uma projeção. E aí, simplesmente aparece no meu quarto uma figura, um ser humano de aspectos egípcios antigos, sabe? Como se fosse um homem do Antigo Egito, lá em pé no meu quarto, sabe? Era uma criatura de uns 2 metros de altura, com aquela pele morena, com aquele cabelão assim, com aqueles trajes exóticos do Antigo Egito. E lá no meu quarto, né? E por algum motivo essa criatura estava lá no meu quarto. Só que o interessante é que pra mim, aquela criatura não me era nada estranha, sabe? Tinha um aspecto familiar e eu sentia que aquela criatura era eu, mas era eu de uma outra época, evidentemente, né? Provavelmente é o meu eu situado na época do Antigo Egito. E esse eu, ele apareceu lá, né, no meu quarto, por algum motivo que eu não sei dizer. E daí, hoje eu fico refletindo sobre isso, sabe? Sobre os mecanismos de viagens temporais. Eu percebo que quando a pessoa é um agente de viagem temporal, ele não é apenas em uma única vida. Ele faz isso em todas as múltiplas existências dele. Ele de algum modo está vinculado com esse tipo de ofício, sabe? Não é apenas uma pessoa posicionada no século XXI que fez esse tipo de contrato e fica trabalhando nisso. São todas as versões da pessoa, de todas as épocas no tempo no qual ela esteja situada. E sempre de alguma forma ela vai fazer esse trabalho. Porque todas as múltiplas personalidades da pessoa, espalhadas em diversos ciclos temporais em diversas épocas, funcionam como diferentes receptáculos que proporcionam o mergulho temporal desejado. Ou seja, você tem corpos seus espalhados, sei lá, no Antigo Egito, na Antiga Grécia, na Mesopotâmia, na Pérsia, de modo que também tem outras versões tuas situadas em futuros inimaginavelmente distantes. E todas essas suas personalidades, elas podem funcionar como um receptáculo de viagem temporal.
Por exemplo, para viajar no tempo não é preciso necessariamente uma máquina do tempo que te transporte fisicamente para a época desejada. Você pode simplesmente desassociar a tua mente do corpo e fazer a tua mente mergulhar num outro corpo que está situado numa outra época. Como isso é feito, eu não sei dizer, mas eu sei que o Centro de Operações Interdimensionais de Viagens Temporais conhece esse mecanismo e eles fazem isso de um modo extremamente eficaz, só que ainda é mantido em total sigilo para a população e provavelmente para sempre será algo ocultado da humanidade, né? Porque a humanidade, infelizmente, não é nada além de uma massa de escravos, de servos, autômatos e descartáveis, entendeu? Então não é dado ao ser humano saber nada praticamente, só o básico para servir e sobreviver e mais nada além disso. Mas, como dizia Shakespeare, há mais coisas entre o céu e a terra do que sequer suspeita a nossa vã filosofia. E aí eu fico refletindo sobre isso, né? E agora todas as madrugadas sempre me acontecem sonhos desse tipo. E depois eu vou fazer mais vídeos falando sobre isso. É isso aí. Vou dar uma caminhada aí. Falou.